Oiê, vamos falar de classicismo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai focar na próxima escola literária, então no próximo período literário, que é do classicismo. Então, continuando essa linha de raciocínio que a gente estava falando dos outros períodos literários, então a gente já estudou sobre a questão do trovadorismo, sobre a sua movimentação e sua importância, assim como a passagem para o humanismo, que se sai um pouco do teocentrismo e se passa mais para o antropocentrismo. Agora temos o apogeu do Renascimento. Então temos o classicismo como grande marca do século XV. Então o que a gente vai ter aqui no final do século XV, altamente influenciado pela Itália e seus países ao redor, a gente vai ter uma busca pela perfeição formal. Então a gente está retomando valores que são gregos e romanos do período clássico para poder se estabelecer como forma de se fazer arte e inclusive também a literatura. Então alguns dos conceitos que são introduzidos com a antiguidade clássica é a subordinação a regras, então há uma determinação de como você faz poema, como que você faz uma obra de arte, inclusive isso passa também para as outras obras e os outros tipos de arte. Tem também a tentativa de alcançar a perfeição formal, então a forma que é colocada, também a perfeição corporal, até mesmo nos quadros, até mesmo na questão da arquitetura, se parecer bem realístico com a verdade, com o que a gente vê quase como se fosse uma foto. Temos também a questão do racionalismo, é muito mais importante a questão de usar-se a lógica humana, e é até interessante porque muitas das vezes que a gente vai ver poemas, há uma tentativa de se falar de sentimentos, mas sempre de uma forma um pouco mais afastada e científica. Assim como também temos o equilíbrio entre o racional e o emocional ou o imaginativo. Assim como eu falei, não se deixe de falar sobre as emoções, mas as emoções são sempre afastadas, de uma forma controlada, diferente do que a gente tem no trovadorismo, que as emoções falam muito mais alto. Assim como também temos a impessoalidade, que é a função de falar-se muito menos do que você sente para poder conseguir analisar outras coisas ao seu redor, e o universalismo e valores ideais, que é a questão que a gente pode conversar sobre temáticas que não falam de um tempo específico. Perceba que quando a gente estava falando do humanismo, tem a questão da historicidade, tem a questão dos cronistas, mas aqui estamos falando sobre assuntos que até mesmo os gregos e os romanos já conversavam na Antiguidade Clássica. Inclusive, nesse final do Renascimento, há também a questão do maneirismo, que é como se fosse a dilaceração da consciência humana pela questão que a gente tem dos sentimentos. Isso vai fazer com que se ajude para poder se passar para o barroco, até porque não conseguiu se tirar completamente a influência da Igreja Católica no sentido dos valores e também do pensamento medieval para a questão do classicismo. Sempre se lembre que quando a gente passa de uma escola literária para outra, não é que a gente retira tudo que foi passado de outras escolas literárias. É uma certa transição e é até mesmo muito difícil se fazer isso de forma completa. E assim como falado no último vídeo que falamos sobre humanismo, aqui a gente vai começar a ter uma diferença em Portugal, porque enquanto no humanismo a gente tinha versos que tinham entre construções de 7 ou 5 sílabas poéticas, que é chamado de medida velha, nós vamos ter agora a questão da medida nova, porque lembra que eu falei da questão do Petrarca lá naquele vídeo? Então aqui ele volta, porque agora nós vamos ter a influência dos sonetos italianos. Desde o século XIII existe o dolce estilo novo, ou o doce estilo novo, que é a questão que a gente tem dos versos em 10 sílabas poéticas. Parece até uma loucura a gente pensar nisso, que poderia fazer tanta diferença, mas se você for perceber, no português não é muito comum que a gente fale tão normalmente todas as frases em 10 sílabas poéticas. É muito mais comum que a gente tenha ou 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas em cada frase que a gente constrói. Então a gente pegar que a gente consegue colocar o soneto no português é uma grande coisa. Inclusive até o mesmo Camões, por ele ser o mestre do soneto em Portugal, a gente vai perceber que é um trabalho bem cansativo e com muita excelência se a gente for comparar até mesmo essa questão da naturalidade das nossas frases. Assim como ele também faz com que existam mais sílabas poéticas, existe muito mais o que se dizer e dá muita mais liberdade aos poetas também. Além do fato que até a entonação das sílabas tônicas pode se diferenciar. Como, por exemplo, nós temos no estilo heróico, que a sexta e a 10ª sílaba poética são enfatizadas, ou até mesmo o estilo sáfico, que é a 4ª, a 8ª e a 10ª sílaba poética, que são enfatizadas. Inclusive, esse estilo que existe do poema lusitano, de a gente conseguir ter essa influência da Itália, foi trazida pelo português Francisco de Sá de Miranda em 1527. É tão importante essa data desse retorno que faz com que seja a abertura do classicismo em Portugal.
Inclusive, Camões é tão importante para o classicismo que a data de sua morte é o fim do classicismo em 1580. Porém, especificamente de Camões, a gente vai falar depois nos próximos vídeos, que a gente vai falar tanto da sua poesia épica quanto da sua poesia lírica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, você tem algum poema específico do Camões que você quer ler, você quer saber alguns outros escritores do classicismo também, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube e fazer com que eu tenha meus inscritos, eu vou pedir por gentileza para você se inscrever no canal. Ou senão você pode simplesmente deixar uma curtida que já ajuda muito no vídeo. Inclusive, se você quiser continuar estudando de forma própria, tem também o meu Drive aqui embaixo que você pode simplesmente apertar no link e já acessar alguns documentos, fazer download e estudar de forma livre para você poder conseguir continuar estudando as partes de literatura, tanto resumo de livro como também de escolas literárias. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso, tem também não só resumo das escolas literárias, explicações, como também análise de poemas. Tem também análise de livros, escolas literárias, tudo que eu vou explicar. E com o curso que você tem um acesso vitalício, então você não precisa pagar mensalidades ou pagar depois de um ano. Então, e inclusive, caso você queira pedir um reembolso, você tem 30 dias para poder fazer isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. Eu espero que você tenha um bom dia, que você fique bem. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!